Pois bem, pessoal, então a gente vai iniciar uma aula com vocês e hoje a gente vai falar dentro da disciplina de agricultura para vocês, né, do terceiro ano da EFAI. Nessa aula de hoje, a gente vai estar tratando de assuntos sobre relacionado à produção orgânica de hortaliças. E aí, por conta que é basicamente a nossa ementa desse ano, né? E o que seria essa produção orgânica de hortaliça? A gente vai encarar todos os aspectos de conteúdo que a gente estiver fazendo esse ano, a gente vai tentar despertar a produção orgânica de hortaliça como uma oportunidade de produzir alimento saudável para o consumo e venda. Mas eu gostaria de destacar para vocês que nas atividades que a gente vai fazendo, o foco principal é a questão do consumo, porque existem uma crença no meio rural que tudo que eu produzir eu tenho que vender, e não necessariamente isso seja a regra. A partir do momento que eu consigo produzir tudo aquilo que eu consumo, eu tenho uma estabilidade financeira, porque eu não vou precisar de dinheiro para a gente estar comprando esses alimentos. Que acho que eu já até dei exemplo na sala, quando o preço do tomate chegou aí a 15, 20 reais. Se eu produzisse meu tomate, eu estaria refém de um sistema? Não estaria. Agora a carne mesmo, que chegou a 50, 60 reais, dependendo. Se eu tivesse a minha fonte de proteína animal, como muitas pessoas têm, galinha, meu bode, minha ovelha, até mesmo um garrote, eu não estaria preocupado com essa oscilação de mercado. Então, muito mais importante do que a venda é o consumo. Que aí a gente volta àquela ideia de soberania e segurança alimentar. Vamos lá. Por que produzir hortaliças? Essas hortaliças, as folhosas, os frutos, as flores, as raízes, são alimentos muito importantes para nós, pois elas são fonte de vitaminas, sais minerais e nutrientes. Aí a gente está colocando, evidenciando a questão da segurança alimentar. Ela proporciona uma alimentação equilibrada. Quando a gente chega e fala sobre hortaliças folhosas, a gente está falando da alface, do couve, a gente está falando do coentro. Quando a gente fala de fruto, aí vem tomate, vagem, a gente também está falando de pepino, de pimentão, de abóbora, a gente está falando disso. Raiz é cenoura e beterraba. Tem o inhame não, é o nabo, porque o inhame é raiz, né? O inhame, ele é tido como raiz. É caule, na verdade, porque ele tem brotação vegetativa, não é raiz. Eles são alimentos, como eu falei, né? São alimentos muito importantes, questão da nutrição. E mais, a produção de hortaliça para venda é uma boa alternativa de geração de renda e trabalho no meio rural e mesmo nas cidades. Por que isso? Ele traz essa informação basicamente porque os produtores de hortaliças, eles têm um retorno financeiro muito mais rápido do que os outros produtores, os outros agricultores ou pecuaristas. Porque, por exemplo, na fruticultura, você vai fazer um pomar hoje e daí ele vai produzir, fazer a sua primeira produção com no mínimo 2 anos, 2 anos e meio. Com 2 anos ou 2 anos e meio, a gente tirou tanto o ciclo de hortaliça, por exemplo, alface com 40, 45 dias, coentro com 35, 40 dias, o rabanete, que é uma hortaliça bulbo, raiz, com 20 dias você tem essa produção, tá entendendo? E aí é isso que ele traz. As hortaliças é uma oportunidade de um retorno financeiro mais rápido. Aí aqui, o que é uma produção orgânica de hortaliça? Eu acredito que todos vocês têm uma noção muito boa do que seria essa produção orgânica, né? Mas para deixar registrado a nível de aula, a gente vai colocar que é uma maneira de plantar e cuidar das hortaliças com técnicas que não poluem a terra e a água, não contaminam as plantas, nem os plantadores, que é os produtores, e consumidores, que é a maioria de nós, né? A gente, no caso eu, mais para frente eu vou colocar, eu também produzo hortaliças e produzo hortaliças aqui no quintal de casa.
são usados adubos orgânicos e não há uso de produtos químicos. É basicamente isso aí, como vocês já sabem. Podemos dizer que é uma maneira de cultivar imitando a natureza, com o uso de modernas tecnologias, porque é importante que a gente também saiba que, por a gente fazer uma agricultura orgânica, uma agricultura agroecológica, a gente não vai deixar de fazer uso de tecnologias. A gente pode usar, como exemplo, a irrigação. A irrigação, existem vários tipos de irrigação, e tem irrigação que é acionada até por computador. E a gente pode estar fazendo uma produção orgânica fazendo uso dessa tecnologia. Os nossos celulares, que a gente é uma tecnologia de ponta e a gente usa para poder fazer as nossas redes de consumo, as nossas redes de venda, né? Então, produção orgânica não significa que a gente vai fazer no fogão a lenha, não. A gente pode sim fazer uso de tecnologias. Aí, a gente sabe que existem muitas informações para a gente estar colocando nessa produção orgânica, mas eu vou elencar aqui três ou quatro, é, três ou quatro multi, três ou quatro pilares, porque é importante a gente ter uma base. O que seria a produção orgânica de hortaliça deve ser feita seguindo um conjunto de orientações dentre as normas abaixo. A primeira delas é trabalhar a terra como um organismo vivo. Como vocês mesmos já sabem, o solo ele tem que ser encarado como um organismo vivo. Por quê? Porque nele mora a macro e microfauna. No caso da macrofauna, seria os insetos, as minhocas, e no caso da microfauna, seria as bactérias e os fungos. Ele é um organismo vivo por quê? Porque é nele que concentra toda a base da agricultura, a fertilidade, né? O oxigênio e todos esses outros seres da macro e microfauna que eu falei. A segunda base seria o quê? Promover a diversificação de plantas. O que seria diversificação? Diversificação vem da questão de vários. Você tem que pensar sempre a sua horta com o maior número de hortaliças. Você tem que diversificar, está produzindo várias coisas ao mesmo tempo. Você não pode jamais assim, vou produzir primeiro só alface, depois só coentro. Tem que ter uma diversidade, como vocês observam na horta de vocês na escola. Nunca se planta uma coisa só. A terceira base seria o quê? Lidar e conviver com os insetos, que seriam as pragas, e as manchas, que seriam as doenças. Não existe isso de combater. Tirem essa palavra totalmente do vocabulário técnico de vocês. A gente não vai combater nada, a gente vai aprender a conviver. Porque a gente não é a mãe natureza, a gente não é Deus, não é nada para a gente eliminar toda e qualquer coisa de um sistema. A gente vai aprender a conviver. E aí, a gente vai... Como preparar essa terra, primeiramente, né? A terra, o terreno, uma vez escolhido, você tem que partir para a preparação dessa terra. Ela tem que ser equilibrada, pois ela é o alicerce da produção das hortaliças. É igual ao alicerce de uma casa. Esse preparamento, esse equilíbrio, ela funciona igualzinho ao alicerce de uma casa. No alicerce de uma casa você não constrói, você não inicia pelo telhado, você sempre inicia pela preparação do terreno. É a mesma, a gente pode fazer essa analogia. Primeiro, é preciso conhecer a terra. E hoje existe uma ferramenta que é a análise de solo, que todo e qualquer produtor pode fazer uma análise de solo. Uma análise de solo não passa de R$ 50 o valor. E dependendo da cultura, dependendo do tipo de exploração, você faz uma a cada 1 ano e meio, 2 anos. Essa análise de solo em laboratório, ela pode corrigir suas carências. Na adubação são utilizados produtos naturais, como os calcários, os fosfatos naturais, os estercos de animais e restos de plantas. E também devem ser cultivadas plantas que melhoram o solo, como a mucuna, o guandu, a crotalária, feijão de porco. Então, a gente faz análise de solo no laboratório para a gente conhecer como que está essa terra, se está em excesso, se está em falta. A questão da acidez é muito importante. Então, conhecendo, aí a gente entra com uma questão mais orgânica.
que é essa adubação orgânica, que é um dos temas que eu acredito que vocês discutiram lá no segundo ou foi primeiro ano, e vocês já estão careca de saber. A terra deve ser protegida em plantios de nível, construção de terraços, plantio de quebra-ventos, cobertura com palhadas e preservação das áreas protegidas por lei. No caso do plantio em nível, ele significa que você tem que fazer uma escala, uma linha de produção. Imagine um terreno que ele é bastante acidentado, ele tem uma declividade acentuada. Você jamais vai... O que foi, Valéria? Diga aí. Nada não, né? Hum. Nailton LGK8, pronto. Então, aqui onde eu estava, a plantio em nível. Quando você vai fazer um plantio morro abaixo, por exemplo, você vai plantar favorecendo a queda d'água ou você vai tentar plantar para poder evitar essa força, né, de declividade para poder ter uma chuva forte, por exemplo. Se você já plantou no mesmo sentido da caída da água, vai ser um desastre. Vai arrancar as árvores, vai arrancar as hortas, vai arrancar o feijão, tudo. E a construção de terraço é justamente para ajudar a diminuir essa força, né, de arraste dessas micro e macro partículas. O plantio de quebra-vento, toda aqui, eu acredito, deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês, apontador de leis, ó. Vocês conseguem ver a luzinha aí, né? Ritie, diga assim se você está me ouvindo. Pronto. Ó, você está vendo aí a luzinha vermelhinha? Isso seria um quebra-vento. Toda produção, seja ela de hortaliça, seja ela de culturas anuais e culturas perenes, sempre tem que ter o quebra-vento, porque a maior parte das pragas e doenças é disseminada pelo ar. Então, a partir do momento que tem um quebra-vento, você diminui a incidência dessas pragas e essas doenças. O quebra-vento ele pode ser, como tem palma, pode ser eucalipto, pode ser sanção do campo. O interessante é que sejam plantas que não agridam tanto o meio ambiente. Então, você procura colocar alguma coisa que seja mais próxima ali do seu ambiente. Pode ser aquela... Como é o nome daquele negócio que bota dentro da água, que você... Moringa. Pode ser moringa, não tem problema nenhum. Você pode fazer com umbo enxertado, você pode colocar, né? Que aí com mais ou menos 3, 4 anos você vai ter uma cerca viva de qualidade. Por aí vai. Vamos continuando. E aqui eu trouxe a imagem de um trator. A gente também, por a gente valorizar o homem do campo, valorizar a terra, valorizar os costumes, a gente não pode excluir o trator. A gente não pode excluir a máquina de todo modo, porque a gente não vai usar a máquina para pulverizar veneno, a gente não vai usar a máquina para arar o solo direto, a gente não vai usar a máquina para poder gradear, mas a gente pode usar a máquina para transportar a nossa produção, a gente pode usar a máquina para roçar, né, as nossas entrelinhas, dependendo da cultura. Então, a máquina ela é importante, o trator ele é importante para um trabalho braçal, porque ninguém vai ficar carregando coisa no burro. Ninguém vai ficar arando uma terra aqui acolá, empurrando um arado de bicho, né? Eu acho que não tem mais necessidade da gente sofrer nessas condições. A gente pode fazer uso, sim, da máquina. Ô, Aderaldo, Oi. quando tu fala assim, arar o solo direto, é como? Não, porque assim, as pessoas, na sua maioria, quando vão fazer seus plantios, todo ano faz uma aração da terra. Todo ano vai arar a terra. E não existe essa necessidade. Isso é até prejudicial. Todo mundo, quando vai pensar em fazer um tipo de agricultura, sempre pensa em arar a terra. E às vezes não é necessário arar a terra. Talvez seja necessário, por exemplo, eu passei aí tem 4, 5 anos que eu planto milho e feijão nas mesma época do ano, nas mesmas linhas, nos mesmos espaçamentos, e aí começou a formar um pezinho de grade, começou a formar uma crostinha que vai prejudicar a minha produção. Aí é importante que você faça uma subsolagem para quebrar esse impedimento de crescimento de raiz e faça uma aração e uma gradagem. Mas aí eu fiz isso esse ano. Aí ano que vem
eu produzi milho e feijão, botei hortaliça. Aí, se eu coloquei matéria orgânica, a palhada do milho, a palhada do feijão, que necessidade tem do ano que vem eu arar de novo? Não tem necessidade. Aí, no segundo ano de produção, eu plantei feijão de porco, eu plantei mucuna, eu plantei girassol, eu plantei andu. Essas plantas, elas conseguem fazer essa reciclagem. O sistema radicular delas é muito agressivo, então elas vão lá embaixo, na parte mais inferior do solo, busca os nutrientes e traz para cima. Isso é o serviço da aração. Arar não é revolver a terra, inverter o sentido da terra, não é isso, arar? É. Mas a partir do momento que eu inverto a terra com uma máquina, eu prejudico principalmente a estrutura do solo, eu bagunço a estrutura do solo, tá entendendo? E essas outras plantas que fazem essa aração natural, elas não danificam o solo. Elas buscam o nutriente lá embaixo, traz para cima de que forma? No caule, nas suas folhas. Aí você pega essas plantas e faz uma roçagem delas e essa matéria orgânica vai se transformar em esse material orgânico vai se transformar em matéria orgânica. Então você trouxe os nutrientes lá de baixo sem a necessidade de revolver a terra. Entendeu? Uhum. Vamos lá. Diversificação das plantas na horta. É importantíssimo que a gente, ao longo da linha de plantio, diversifique. Vocês podem observar que aqui está couve-flor, couve-flor, cada linha está uma coisa, né? Estão observando aí na aula. Mas o importante é que aconteça uma diversificação de planta. Por quê? Quando você planta várias hortaliças na mesma horta e no mesmo canteiro, você cria um ambiente variado, que vai favorecer os insetos bons e vai prejudicar os insetos ruins, assim como as doenças. A variação de plantas também permite um melhor aproveitamento do nutriente do solo. Vamos por partes. Por que vai favorecer os insetos bons? Porque geralmente, quando você diversifica a produção, você atrai vários insetos pragas. E quando você não diversifica, você atrai. E quando você diversifica, você acaba, né, favorecendo, por exemplo, um exemplo de inseto bom, a joaninha, tem algumas vespas, por exemplo, que elas são predadoras dos insetos ruins, que são os insetos ruins já são aquele brasileirinho, são aquelas Maria Fedida, que são os percevejos, né? São os insetos ruins. Então, quando tem essa variação, você favorece o lado bom e desfavorece o lado ruim. Outra coisa é o aproveitamento do solo. Quando você planta, por exemplo, coentro e alface na mesma horta, eles não vão competir por nutriente, eles não vão competir por luz, se você fizer um plantio correto, né? E também não vão competir por água. Pelo contrário, o coentro, por exemplo, vai agir repelindo formigas, ele vai ser um protetor do alface e, ao mesmo tempo, eles não vão competir, né? Aqui, recomenda-se o plantio de faixas de plantas de tamanho médio, como milho, girassol, a cana, dentro e ao redor da horta, para harmonizar ainda mais o ambiente, que é a questão a partir do momento que a maioria dos insetos, eles são insetos alados, né? Eles entram na horta, eles vêm voando e entram na horta. Essa diversificação, imagine um avião para pousar. Um avião, para ele pousar de uma forma tranquila, ele tem que avistar uma pista toda limpinha, toda certinha, e isso aí vai facilitar. Agora imagine para um avião pousar numa floresta, onde tem árvore grande, árvore pequena, onde tem pedra, onde tem palmeira, onde tem um monte de coisa. Vai ser muito mais difícil ele conseguir pousar. A mesma coisa acontece, a mesma analogia a gente pode fazer numa horta ou num pomar, por exemplo. Quanto mais diversificado, mais difícil vai ser para o inseto pousar, porque ele se orienta por sensores químicos. E cada planta, ela emite uma frequência química, cada planta. Então, imagine várias plantas ao mesmo tempo emitindo essas frequências diferenciadas. O inseto vai ficar meio desorientado e vai pegar e vai pensar assim, não, aqui não tem como eu pousar, eu vou caçar outro lugar mais tranquilo. É mais ou menos esse sentido. Aí,
Um exemplo aqui que eu trouxe uma foto, a gente percebe que esse canteiro aqui é um produtor que foi eu que tirei essa foto, mas eu não lembro onde foi. Foi em alguma propriedade. A gente observa alface, a gente observa coentro, tem um coentro aqui no fundo que está já enflorando, né? Provavelmente deixou para tirar semente. A gente percebe que esses canteiros de alface e coentro, eles poderiam estar plantados no mesmo lugar. Porque esse coentro, ele ia ser um agente de proteção do alface. A alface se desenvolver aqui dentro desse coentro ia ser muito melhor, confortável para ela do ponto de vista de temperatura, do ponto de vista de questão de pragas e doenças. Essa horta, ela tem uma diversificação boa, mas ela está organizada de uma forma equivocada e que não vai favorecer uma produtividade mais interessante para o produtor. Esse outro exemplo eu tirei aqui em casa. Aqui em casa eu tenho várias plantas, eu tenho palma, eu tenho milho, eu tenho capim de chá, eu tenho hortelã, eu tenho algumas plantas ornamentais, tenho até boa noite, que o povo fala que é tão fedorento, mas eu faço sempre questão de plantar, por conta que o cheiro dela, o cheiro que as flores dela exala, repele muitas pragas, repele muitas pragas. Tem uma cachorra aqui, ó, minhas duas cachorras, minha gata, tem até criação pecuária aqui, viu? Um outro ângulo do meu quintal seria esse aqui. Eu tenho mudas de abacate, eu faço produção de rabanete, hortelã miúdo, hortelã graúdo, eu tenho cebolinha, eu tenho manjericão, aqui tomatinho cereja, tudo isso aqui. E o meu quintal aqui, ele tem mais ou menos, Ele tem mais ou menos 2 metros aqui de largura por uns 6 metros de comprimento. E eu consigo tirar muitas coisas aqui, que quando a gente vai cozinhar aqui, raramente eu compro cebolinha, raramente eu compro coentro, alface sim. A alface eu não tenho tido tanta sorte aqui não. Mas os outros cheiro verde que a gente sempre usa na culinária aqui, eu tiro daqui da horta. Aqui vamos lá. Qual é o próximo passo? Deixa eu ver, a gente chegou agora na metade da aula. Eu gostaria de abrir para que alguém de vocês quisesse fazer uma pergunta até aqui, para não deixar acumular. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou pode continuar? Deixa eu beber água. Alguém quer fazer alguma pergunta ou não? Se não quer, diga não. Se quer, faça. Eu não. Ó, essa garrafa aqui é porque é só minha, viu? Por isso que eu bebo na boca. Pode continuar, Romilda? Romilda, Emília, Ritier. Por eu posso. Cadê Ronan? Ronan foi tomar café. Deixou aí ligado e foi tomar café. Tá não, olha lá, tá vendo? Pode, querido, pode. Pronto, bora, querida. Próximo passo seria, é muito importante. Peraí, não, eu passei muito. Peraí. Cuidar dos insetos. Como lidar com os insetos e manchas. Esse termo mancha, ele é muito usado nos materiais de agroecológico e orgânico, porque doença, apesar, é igual planta daninha, danoso. Não, ela é uma planta companheira, uma planta espontânea. Não é, quando vem de dano, traz prejuízo. E a gente sabe que tem muitas plantas companheiras que elas dizem muito sobre o solo, elas dizem muito sobre a saúde daquele ambiente. A mesma coisa, mancha. O pessoal usa muito esse termo para não ficar falando doença, né? Porque a agroecologia a produção orgânica, elas acreditam muito nessa questão energética. Se a gente ficar pronunciando uma palavra muito, ela acaba se concretizando. Então, bora lá. É certo prevenir com o uso de plantas repelentes.
que exemplos são lógina, cravo de defunto, capim-cidreira, fazendo o manejo do mato, que é capinar em volta, roçar o mato entre os meios também dos canteiros, né? Que a gente não vai deixar o mato comer, isso aí é lógica, mas eu já vi muitas hortas de produtores, como é o nome? O bredo, que algumas pessoas conhecem como bredo e outras pessoas conhecem como caruru. Você chega numa É a horta... horta de manhã, Daraldo. Oi? É a horta de manhã. Não entendi. É a horta de manhã. Pois é. A gente chega na horta, tem mais mato do que alguma coisa que come. Eu falei, então bora comer os bredos. Bora arrancar esses bredos e fazer uma panelada. Que eu gosto muito de bredo. E a horta, por você ter muita matéria orgânica, esse bredo, ele vem assim, às vezes é mais bonito que o couve-flor, que tem o couve-folha, que eles têm a mesma condição nutricional. Eles oferecem para a nossa alimentação praticamente as mesmas coisas. E também é importante fazer o rodízio de plantas, que é a rotação de cultura, né? Após colheita, sempre está trocando, é sempre bom. Por isso que aquela questão lá da EFA, por exemplo, que ali são canteiros fixos. Você tem que tomar muito cuidado para não estar repetindo a mesma cultura sempre no mesmo canteiro. Uma das coisas que a gente vai estruturar lá é fazer esse rodízio de culturas. A gente precisa anotar. Por exemplo, se eu chegasse para qualquer um de vocês aí e dissesse: hoje está plantado alface. Qual foi a última vez que plantou alface? Ninguém ia saber. Talvez o mesmo canteiro vem sendo plantado alface já há 3, 4, 5 ciclos. E isso não pode acontecer, porque você perde nutrientes de uma forma excessiva e você também deixa de aproveitar outros nutrientes que acabam lixiviando com a irrigação, né? Então a gente precisa sempre anotar. Lá tem, se eu não me engano, são 11 ou 12 canteiros. Tem que anotar. Canteiro 1, hoje eu semeei coentro. Quando eu colher aquela parte ali, eu vou saber qual foi o meu último plantio. Foi coentro. Então agora eu tenho que plantar beterraba, eu tenho que plantar cenoura. É importante que esse rodízio aconteça, principalmente em canteiros fixos. E também tem que fazer a aplicação de caudas preventivas. Eu mesmo, não sei vocês, né? Mas eu costumo ver isso muito equivocado nas produções. A gente só pensa no inseto e a gente só pensa na mancha quando ela vem, quando ela aparece. A gente nunca faz nada preventivo. E é importante que a gente construa, confeccione essas caudas e vá aplicando periodicamente, uma vez por semana, a cada 15 dias, porque isso aí você está remediando o aparecimento de pragas ou manchas. Deixa eu ver aqui. Mas se ainda houver ataque, deve usar apenas produtos naturais, como as caudas, né? Os biofertilizantes, também as caudas de fumo. Esse cinamomo eu pesquisei e eu não encontrei muita coisa sobre ele, né? Esse cinamomo, mas a literatura recomenda ele. O sabão é justamente para essa questão abrasiva. Se você fazer uma cauda de fumo e não colocar o sabão, a cauda ela vai bater na planta e vai escorrer. Quando você coloca o sabão, e é sabão de coco ou sabão neutro. É aquele sabãozinho amarelo, né? Que eu não posso dizer a marca que está gravando, para não ficar fazendo propaganda. Mas é sabão de coco ou sabão neutro. Ou fazer a catação do inseto. Depois você chega numa horta, você vê ali que tem 15, 20 lagartas, você observou. Para que você vai fazer uma cauda? Para que você vai, oh meu Deus, botar a mão na cabeça achando que o mundo está caindo? Não, pega as 15 lagartinhas e mata, joga para as galinhas. Tá entendendo? Chega lá, cata a lagarta e joga para fora. E dá fim nela. Dá para as galinhas dá um fim nela. Vamos lá. Agora a produção de mudas. Essa produção ela é apropriada para algumas hortaliças. Lá na escola eu vejo que a produção lá é tipo sementeira. Você planta as sementes, né? Você planta num canteiro menor ou parte do canteiro, você joga lá várias sementes sem um espaçamento correto. Aí elas vão nascendo e você vai tirando de lá e colocando, fazendo plantio. Ou então, pelo que eu observei lá, já é semeado mais ou menos no mesmo canteiro, né? Ou no espaçamento correto, e aí vocês vão conduzindo.
Mas ela também pode ser feita em bandeja de isopor, no copinho de plástico ou jornal. Eu não aconselho muito o copinho de plástico porque você vai acabar gerando um lixo. O de jornal é interessante, mas eu vou colocar para vocês aqui uma outra opção, já já que eu vou mostrar os exemplos. E o substrato. É importantíssimo você usar sempre substrato da própria propriedade. Não pegar substrato de fora da propriedade, porque você corre o risco de estar trazendo praga, você corre o risco de estar trazendo doença, nematóide, que vem muito no solo, tá entendendo? Mas uma coisa que vocês podem fazer como substrato para fazer essas mudas é a terra de mata, aquela terra preta que você tira debaixo de quixabeira, próprio umbu, você tira também alguns, juazeiro. Essas matas, essas plantas aí nessa época mesmo tem muita terra. Aí você sempre está armazenando isso. O esterco, né, que pode ser de galinha, de ovino, de caprino, de bovino. E você deve peneirar, né, esse material, a areia também. Aí você sempre faz nessa proporção aí, ó. Terra, 1 quilo. Esterco, seria 3 quilos de esterco e 1 quilo de areia. Ah, professor, aí eu faço só 4 quilos. Com 4 quilos eu não consigo fazer a quantidade de mudas que eu quero. Aí você vai dobrando. Se você quiser 8 quilos, aí você vai botar 2 para 6 para 2. É sempre nessa proporção. Esse 1, 3, 1 quer dizer isso. Uma parte de terra, 3 partes de esterco e uma parte de areia. Aí, é importante lembrar que quando você está fazendo as mudas também têm que ser pulverizadas, porque existem algumas pragas e algumas doenças que elas atacam essa fase inicial das plantas. Então, é importante que as mudinhas também elas sejam pulverizadas com essas caudas naturais, de forma preventiva, né? Olha, eu coloquei aqui para vocês estarem observando. Deixa eu colocar aqui o laser, ó, tá vendo? Isso aqui eu não comprei copo descartável e fiz. Primeiramente, raramente eu uso copo descartável, mas a minha sogra, né, fazer a propaganda da sogra, fez uma surpresa para o meu companheiro e aí eu vi esses copinhos lá. Aí eu falei, junta aí esses copinhos que eu vou dar pelo menos mais uma utilização. Aí eu fiz essas mudinhas de pimenta aqui no quintal. Mas eu não recomendo. As garrafas PET eu estou guardando porque eu quero fazer uma semi-hidroponia aqui na parede. Ainda antes da quarentena acabar, eu quero fazer. Ó, um exemplo que eu vou dar para vocês em relação o recipiente perfeito. O recipiente que eu considero perfeito para você fazer muda. Eu recomendo sempre o plantio direto, né? Aí depois você faz um raleamento. Mas quando você precisar fazer a muda para tornar uma produção mais equilibrada, você não ter plantas de variação de tamanho, que isso às vezes não é interessante quando você pensa em vender, você tem que uniformizar, né? Porque ninguém compra um alface, por exemplo, uma alface, um pé grandão e um pé miudinho, no mesmo, amarrado um do lado do outro. Sempre compram as plantas do tamanho mais uniforme. Eu sempre recomendo a casca do ovo. Eu vou perguntar a Romilda, que já é mulher casada, né? Espera ainda, Romilda. Não, Olha o preconceito, olha o machismo aí presente, uma né? mulher casada. Viu? Deixa eu lhe dizer, deixa eu lhe perguntar. Quando você vai fritar um ovo e quando você vai fazer um bolo, você quebra o ovo da mesma forma? Não, eu estou quebrando ele só numa parte na cabeça do ovo, porque eu estou utilizando ele como para mim botar nas plantas, moda as pragas, moda borboleta mesmo. Pronto. Aí eu vi uma técnica na internet. Justamente, serve para isso também, né? Você coloca lá para poder fazer um desequilíbrio. É o que eu falei da questão da diversificação. Quando a borboleta vem numa área onde ela é muito diversificada, ela se confunde qual é a planta que ela está procurando, por conta das emissões químicas. A mesma coisa acontece com o ovo. Mas justamente você quebra só nessa partezinha aqui de cima, né?
E aí você tira a gema e a clara. E isso aí, no fundo, você fura com um aramezinho. Você quebra um aramezinho de 5, 10 centímetros. E aí você faz uns furinhos para favorecer a drenagem da água que você está fazendo ali. Completa com substrato, está feito aí o copinho de muda. Quando você for transplantar, quando você for transplantar para o canteiro, você não precisa quebrar, não. Você quebra se você quiser, mas você pode colocar o ovinho assim, ó. E isso você não vai danificar a raiz e você vai estar colocando uma fonte de micronutrientes, que na casca do ovo vem cálcio, vem magnésio, vem ferro, tem potássio também. Tudo isso aí você já vai estar disponibilizando ali. Quer falar alguma coisa, Romildo? Eu ouvi você falando aí. Tô dizendo assim, o povo vem na minha casa, aí eu planto um bocado de coisa, sabe? Num espacinho pequeno, eu tô querendo crescer. Aí vê os ovos enfiados no pau e pergunta se eu tô plantando ovo. Quem dera, né? E o ovo não está mais a R$ 10. Isso era muito caro. E por que eu considero a casca de ovo uma excelente opção para poder fazer a produção de muda? Olha, a Emília sabe a câmera para ficar dando risada da produção de ovo, Romildo. Eu tô vendo aí. Então, porque hoje todo mundo consome ovo. Todo mundo é uma proteína animal que está presente na casa de todo mundo. Aqui mesmo, meu filho. Como eu não tenho galinha, né? E daí eu gosto de consumir, depende do que eu quero fazer. Se eu vou fazer bolo, se eu vou fazer pão de queijo, crepioca, eu uso mais o ovo caipira. Agora, se eu for fazer ovo mexido, eu vou fazer uma receita assim, né? Eu uso sempre o ovo de granja. E o carro do ovo já sabe que a parada é aqui. Sempre pode estar parando aqui que eu sempre compro. A Emília tá se achando nessa videoaula, porque aí ela pode ficar fazendo os carão, ela pode, né? Que aí eu não vou poder dizer assim, fica quieta, Emília. Mas tudo bem, tá bom. Tá adorando. Não presta atenção não, viu, bichinha? Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho. Vixe, parece que já estamos com 38 minutos de aula. Eu acho importante a gente parar aqui para depois a gente falar um pouquinho desse dia a dia em um outro momento, né? Porque o programa aqui, como é uma versão grátis, ele não dá mais que 45 minutos de aula. Então, a gente precisava dar um intervalo e continuar, mas eu acho melhor colocar para outro dia, que aí vocês já sentiram mais ou menos como funciona. Eu gostaria que vocês, cada um de vocês, começando pela Ritier, falasse alguma coisa sobre a aula de hoje. Alguma sugestão, alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Aí eu abro 1 minutinho, 2 minutinhos para cada um. Quer começar, Romilda? Que a Ritier caiu fora para o segundo lugar aí. Para mim foi muito bom, uma experiência nova, gostei muito. Foi difícil de chegar até aqui, um sacrifício assistir um monte de vídeo no YouTube porque não queria entrar. Mas eu gostei muito. É tranquilo, Espero quando... é tranquilo acompanhar o conteúdo, interagir? Eu acho que sim, porque quando a gente está na sala, a gente pergunta e aqui a gente também tem essa oportunidade de estar ligando o microfone para estar perguntando, parando quando não vai direto, tipo, é um vídeo, você vai perguntar só no final. Não, está sempre parando no meio, quando tem dúvida. Eu achei muito bom e gostei. E aí, Emília? Você está na segunda câmera minha aqui. Abre seu microfone aí e fale alguma coisa. Foi ótimo mostrar minha beleza, porque tinha... Tô brincando. Eu gostei. Melhor, a concentração é maior, eu acho. Você está confortável? Você também está confortável em casa? É sua mãe, é, Romilda? Abraço para a mãe aí, viu? Próxima vez faz um café para nós, para facilitar a aula. Viu, Emília? A gente está confortável em casa, está deitado, né? Pode ficar de boa. É. Não precisa beber água toda hora. Só espero que o Danilo não adapte essa, né? Quem? Essa tecnologia, pelo amor de Deus. Quem? Danilo?
espero que o Danilo não pegue essa tecnologia. Mas, Emília, ó, quando a Não gente adote. voltar, eu acredito que eu acho que vai ter alguns momentos online, viu? Sabe por quê? Que é como eu falei lá no grupo, vai ficar muita coisa acumulada, a gente não vai ter condição, né? Aí vai ficar, eu acho que não volta agora, em maio. Posso estar equivocado, mas eu acho que não volta. Vamos lá, que senão a aula vai acabar e nem todo mundo vai falar. Bora, Ritier. Ritier, como é o nome, teu nome mesmo? Que eu esqueço. Ela foge, ó. Toda vez que eu falo o nome dela, ela, puf, desliga a câmera. Vamos lá, Dani. Eu gostei bastante. Acho que dá para a gente avançar muito nos conteúdos da sala de aula por aqui. Tem como desenvolver, né? É tranquilo aí. Aham. Pronto. Vamos lá, Ronan. Foi tomar café? Ô, Renan. Rapaz, tá massa, velho. Tá massa. Então, fica em casa, né? De boa. Só de chinelo. Sem camisa. Não, velho. Calor. Só espero que não seja mesmo calor da escola, né? Oxi. Eu não sei se vocês viram nas fotos, eles fizeram uma varanda de fora a fora lá na sala de aula. Vocês chegaram a ver? Sim. Rapaz, eu acho que agora vai ficar mais arejado lá, viu? Que é com aquela sombra. Aí eu até Richelle foi lá e tirou foto. eu falei assim, eu falei assim, bota uns armador de rede, para aqueles mais descansados que estão assistindo a aula lá de fora da rede. Dá pra ter aula lá, né, velho? Oxe, A não tá- Richelle seria a primeira a chegar na sala desse jeito. Pois é, Richelle, vai pegar a rede, né? Eu não. Oxe, mas até eu, se tivesse uma redinha para ficar lá só de boa. Diga, Richelle, dá para acompanhar assim a aula? Dá. Tranquilo, né? Aham. Qualquer coisa, se começar a bagunçar na sala, a gente já chama o pai, já chama a mãe. É. André, eu gostaria que você falasse alguma coisa. Poderia ser? Foi boa. Foi boa, dá para acompanhar. Pronto. Então tá tranquilo. André, quero lhe ver. André, quero lhe ver. Vai ver não. Mostra aí um Quero, pouquinho, André. André, para nós. Cadê tu, André? Deixa eu até ficar aqui. Pera aí, minha filha. Minha gata quer participar da... Olha lá, ó. Vai, galego. Pera aí. Se arrumou, né? Pera ainda que eu tô aqui, parece que tem uma travada no meu computador aqui. Bora? Aí. André se mostrou? Eu não vi, não. 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 Vai, André. Oxe. Oxi. Só diz um oi assim, ó. Pá, e volta. Não. Tá bom, então. Não vamos forçar. Obrigado, meninos. A gente encerra aqui aí um próximo momento a gente continua essa questão do dia a dia da aula, viu? Muito obrigado pela participação de vocês. Peço Valeu. ajuda para que vocês deem um depoimento lá no grupo sobre essa forma, né, da gente estar trabalhando os conteúdos para ir adiantando alguma coisa. Depois que a gente terminar essa parte, eu cheguei na metade da aula, depois a gente vai trabalhar mais a questão dos slides. Toda aula a gente vai trabalhar uma cultura, tá bom? Vou ensinar vocês a fazer o resto. Então tá, muito obrigado pela aula de hoje. Tchau. Fiquem em casa, hoje é álcool em gel. E, ó. Isso é bom, isso é bom. Ai, meu Deus. Tanta gente. Bonito.